Muito amigo. Olá, espero que você esteja bem. Nós estamos aqui mais uma vez, hoje para darmos continuidade aí ao estudo do livro de Jó, hoje capítulo 11. Mas antes, como sempre temos feito aqui, quero fazer 3 singelos pedidos. O primeiro é que você não apenas ouça e curta esse estudo, mas compartilhe também com mais pessoas para que outras pessoas possam ser abençoadas através desse estudo. Temos pedido também, e o intuito do nosso coração é que você venha ler a Bíblia toda, que você leia a Bíblia toda. E para isso, o que temos sugerido é que você adquira a Bíblia 365, porque com ela você vai ler um trecho do Antigo Testamento, um trecho do Novo Testamento, um trecho de Salmos e um trecho de Provérbios. E o terceiro pedido é para que você venha participar de pelo menos um dos vários estudos que disponibilizamos ali na igreja. Então temos estudos às segundas, às quartas, às quintas, aos domingos, e que você possa vir e participar, porque certamente você será abençoado. Então venha participar. Na descrição desse estudo aqui no YouTube, ou então no Instagram da igreja, você vai acompanhar ali a nossa agenda da semana e você poderá ver então os temas que serão tratados em cada um desses estudos. Venha participar, porque o intuito nosso é que você venha se aproximar do Senhor, venha conhecer mais a Deus, ter mais intimidade com Ele. Esse aí é o desejo do nosso coração. Dito e feito esses pedidos e dito essas coisas, então eu quero compartilhar com vocês hoje Jó capítulo 11, versículo 4, do versículo 4 até o versículo 6, que fala: você diz a Deus, a doutrina que eu aceito é perfeita, e sou puro aos teus olhos. Ah, se Deus lhe falasse, se abrisse os lábios contra você e lhe revelasse os segredos da sabedoria, pois a verdadeira sabedoria é complexa. Fique sabendo que Deus esqueceu alguns dos seus pecados. Palavras duras aí de Zofar. Zofar, que é o terceiro amigo de Jó, provavelmente o mais novo dos três, porque ele foi o último a falar. E graças a Deus que foi o último a falar, porque as palavras dele são duras, são pesadas, acusações pesadíssimas aí. Até parece que não é amigo, não é verdade? Até parece que não é amigo, porque parece que não conhece Jó, quando coloca então palavras aí tão duras e tão pesadas. Hoje eu quero compartilhar um livro diferente, é o comentário Bacon do livro de Jó. Ele vai falar a respeito desses versículos. Ele vai trazer aqui a seguinte fala: Zofar dirige sua atenção à afirmação de Jó acerca de uma doutrina pura e da transparência no seu relacionamento com Deus. Ele concorda que seria ótimo se Jó pudesse ver seu desejo atendido e Deus falasse com ele. Mas se isso de fato acontecesse, o resultado seria bem diferente daquilo que Jó estava esperando. Em vez de ser perdoado, Jó descobriria que seu sofrimento atual era pequeno em comparação com a enormidade do seu pecado. Deus exige de ti mesmo do que merece a tua iniquidade. Zofar não dá nenhuma prova de que essa acusação é verdadeira. Ele dogmaticamente faz a afirmação: o sofrimento de Jó vem de Deus, mas a atitude de Jó mostra que a extensão do castigo que ele recebeu não está de acordo com o grau do seu pecado. O que chama a atenção aqui nesse comentário é essa fala que ele
dogmaticamente faz a afirmação a partir do dogma, daquilo que ele crê, da forma então como ele via e se relacionava com Deus. E é interessante a visão que eles têm nessa época a respeito de Deus, como se Deus fosse um Deus mau. Muitas vezes, muitas pessoas falam que têm dificuldade em algumas partes do Antigo Testamento. Porque Deus manda matar, e fala tantas coisas a respeito então de Deus, né? Num passado bem distante, graças a Deus, né? Bem distante da gente, falava-se então que o Deus do Antigo Testamento era diferente do Deus do Novo Testamento. E graças a Deus que nós então entendemos a Trindade, sabemos que Deus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Nosso Deus, ele é imutável. E por que eu estou falando essas coisas? Porque não há distinção entre o Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo Testamento. Eu quero usar aqui uma fala aqui de Paulo, que está lá então no livro de Efésios. Efésios capítulo 2, fala lá no versículo 4: Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Então a gente vê aqui que Deus é rico em misericórdia e fala que nós somos salvos pela graça de Deus. Então é interessante que no passado, o olhar antes de Cristo, esse olhar de algumas pessoas, porque não eram todas, você vai ver aí nos profetas, pode ler aí todos os profetas, em todos eles você vai perceber eles falando a respeito então das misericórdias do Senhor, que as misericórdias do Senhor não têm fim. Então eles estão falando ali antes de Jesus. Você vai achar em Salmos essas palavras, em praticamente todos os profetas você vai perceber então ali o amor de Deus através da misericórdia. Quando fala então que Deus corrige o filho que ele ama, então que as correções de Deus são para o nosso bem. Então não é porque os amigos de Jó e Jó pensavam dessa forma a respeito de Deus, de que se você fizer o bem, você recebe o bem, se você fizer o mal, você recebe o mal, porque todos nós recebemos o bem. Já falamos aí em alguns dos estudos aí para trás da graça comum que Deus tem para com todos os homens, né? Então Deus faz chover, Deus traz a chuva sobre justos e injustos, não é assim? Tem chuva, tem sol. Então, da mesma forma como Deus age com um, Deus age com o outro. Isso é pura graça e misericórdia da parte de Deus. Graça é nós não recebermos aquilo que estamos recebendo da parte de Deus. Misericórdia é nós não recebermos aquilo que nós merecemos. Então, na graça, se na graça nós recebemos aquilo que nós não merecemos, na misericórdia nós não recebemos aquilo que nós merecemos. E esse Zofar, amigo de Jó, provavelmente o mais novo aí, traz essas palavras pesadas para alguém que está sofrendo, sem nenhuma compaixão, sem nenhuma prova. Ele não traz nenhum argumento que não seja, como a gente leu ali no comentário, que não seja dogmático. A argumentação dele é puramente dogmática, é a partir das coisas que eles acreditam, da forma como eles viam e construíram Deus nesse período. Então, algo que nós sabemos, e graças a Deus, meu irmão, agradece a Deus, porque nós viemos depois de Jesus Cristo, e tudo nos foi revelado. Não que se tivéssemos
nascidos aí antes de Jesus, que Deus não teria essa mesma graça e misericórdia sobre as nossas vidas, porque é Ele que nos dá conhecimento, é Ele que nos atrai para Ele. Então a gente reconhece que tudo vem dele, né? Como a gente sempre fala, né? Ali as falas de João Batista: o homem não tem nada se do céu não lhe for dado. Então o conhecimento que nós temos de Deus foi dado pelo próprio Deus para a gente, e glória a Deus por isso. Mas a gente já tem então a revelação completa do Senhor. No passado, no Antigo Testamento, a revelação ela era então ali meio que encoberta, não é assim? É assim que às vezes Paulo fala, né? Aliás, Paulo não, desculpa, o autor aos Hebreus vai falar que estava ainda meio coberto e tal, mas agora não, agora é diferente. Agora nós temos aí então essa revelação a partir de Jesus Cristo. Então, quando temos esse contato com Jesus Cristo, quando vemos essa revelação completa, nós podemos apreciar, né, como está escrito ali em Coríntios: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus preparou para nós. O texto ali está falando a respeito de Jesus Cristo de Nazaré. E os amigos de Jó e Jó não viram Jesus Cristo de Nazaré, mas nós sim. Então, por isso nós já devemos ser agradecidos a Deus por vermos então o amor dele demonstrado por nós ali na cruz do Calvário. Então, por que ali na cruz do Calvário? Porque foi ali na cruz que Jesus perdoou todos os nossos pecados. Então, se nós crermos em Jesus Cristo, todos os nossos pecados estão perdoados ali na cruz do Calvário, e ali é demonstrado então o amor de Deus para nós. Mas às vezes, quando nós estamos aí na nossa caminhada, pessoas tentam então explicar Deus, explicar as circunstâncias na vida, quando ninguém explica Deus, como diz a canção. Ninguém explica Deus. Os propósitos de Deus são profundos demais para nós. Eu gosto muito de Deuteronômio 29, que fala que as coisas reveladas pertencem aos homens, mas as não reveladas pertencem a Deus. Então aquilo que ele não revelou, se ele não revelou, não cabe a nós ficarmos aí especulando, não é assim? Porque é isso que Zofar está fazendo. Ele está indo até Jó sem nenhuma prova, sem nada de argumentação, que não simplesmente dogmática. Então, nós precisamos entender que os planos de Deus são maiores, como diz a canção: os planos de Deus são maiores que os meus. Os planos de Deus são maiores que o nosso, e o propósito dele é se revelar e se fazer conhecido, para que a gente venha ser verdadeiramente livre, para que a gente possa verdadeiramente viver uma vida de intimidade, comunhão, com um propósito correto. Então, se você tem passado aí por dias difíceis, dias conturbados, saiba que Deus ouve cada uma das suas orações. Ele não se esqueceu de você. Ele conhece a sua dor, porque ele veio como homem na pessoa de Jesus Cristo. Então ele conhece a sua dor. Agora, se não é você que está passando pela situação, mas você conhece alguém, leve essa palavra de conforto e consolo para as pessoas que têm sofrido. O que nós precisamos é de pessoas que verdadeiramente amam, pessoas que verdadeiramente trazem uma palavra de paz, consolo e conforto. Pense nisso. Que o Senhor te abençoe.